Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui com a Magda Souza, ela que é terapeuta, consteladora, coach, analista comportamental e palestrante. Ela tem um conhecimento muito vasto na área educacional e terapêutica. No tema de hoje, iremos falar sobre constelação familiar. Boa noite, Magda. O que é a constelação familiar? Boa noite, Dani. Que prazer, estar aqui com você. É um prazer imenso. Boa noite a todos do canal da Dani Braga. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns. Eu tenho acompanhado as suas postagens, os seus vídeos. E realmente a gente precisa de pessoas assim, ousadas, porque nós precisamos utilizar a internet. Nós precisamos atingir as pessoas, né? E quanto à tua pergunta, o que é a constelação familiar, muitas vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, sabe, Dani? Às vezes quando ouve constelação familiar, será que é algo místico? Mas na verdade, a constelação, como a própria palavra já diz, é agrupamento. Então, a constelação é uma organização. Então, a constelação familiar é onde a gente estuda a organização familiar, o sistema familiar. Tá? Então, através da constelação familiar, a gente leva esse olhar, como foi essa organização, como é o sistema familiar daquela pessoa, o que ocorreu na infância, na vida dela, quais foram os fatos marcantes e que talvez trouxeram registros distorcidos que ocasionaram traumas, ocasionaram situações que travaram em alguma área aquela pessoa para se desenvolver. Então é uma terapia que eu realizo, tanto presencial como online, que a gente utiliza bonecos, esses lindos bonecos que eu acho maravilhoso, eu amo esses bonequinhos, para representar a história da pessoa que nos procura, tá? Então também conhecida como terapia de bonecos. E para quais situações a constelação ajuda? Então, a constelação familiar, ela ajuda nos relacionamentos afetivos, para pessoas que têm problemas, vamos colocar assim, financeiros e que têm dificuldade de avançar nas suas metas, nos seus alvos. E claro, como coaching também, a gente acaba utilizando essas técnicas para ajudar o nosso cliente para que ele possa avançar. Então, relacionamentos afetivos, ciclos repetitivos que acontecem, que às vezes a pessoa perpassa por situações e fala, eu já passei por isso. Eu ouço muitas pessoas dizer assim, até parece que eu não consigo tirar a média nessa prova, porque parece que é um ciclo que acontece. Então, a constelação ajuda muito. E também, nós somos seres psicossomáticos e às vezes algumas doenças acabam desenvolvendo por questões mal resolvidas, ou até situações como, por exemplo, a compulsão alimentar, que muitas vezes ela vem do sistema familiar. Se você olhar no sistema, você percebe que ou a mãe ou a avó, que ali é algo peculiar daquele sistema, o diabetes. Então a gente observa muito essas questões. Não é que a constelação ela traz a cura e com isso a gente tem que abandonar o nosso tratamento. Não, ela auxilia para que a pessoa possa ter uma condição mental, para que ela possa se compreender e com isso minimizar aqueles sintomas, a se entender melhor. Porque quando a gente não conhece algo, a gente acaba ficando ansioso, preocupado, e isso impede a gente de receber a cura. É verdade, às vezes umas coisinhas,
E isso nos impede de se sentir tranquilo. E quando a gente está bem, o nosso corpo está bem. Quando a gente está bem, a nossa mente está bem. Quer dizer, a nossa mente precisa estar bem para que todas as demais coisas permaneçam bem. E os procedimentos da constelação é a mesma coisa que ir na psicóloga? Ou não? Não. Às vezes algumas pessoas, né, acham que a constelação substitui o tratamento psicológico. Não, ela é complementar ao tratamento psicológico. Até mesmo porque a constelação familiar, ela é uma sessão que a gente trabalha um tema, tá? E claro que como eu tenho essa diversidade, né, de certificações, eu também tenho um combo de atendimento que são 10 sessões, mas são sessões voltadas para minha capacitação. Então, trabalho de coach, de análise comportamental e também nesse combo tem a constelação. Mas a constelação familiar, ela é algo que precisa ser olhado e não tem nada a ver, né, com o trabalho do psicólogo. Ah, entendi. E a partir de quantos anos e qualquer pessoa pode fazer? Na verdade, todos podem fazer. Eu brinco, né, que todos deveriam fazer, porque é uma experiência incrível. É algo que nos traz, assim, muita tranquilidade. É muito bom a gente olhar nossa história sobre uma outra perspectiva. Eu digo a perspectiva de fora, né? Porque às vezes a gente está ali emaranhado naquela situação e quando a gente faz a representação ali com bonecos, é possível a pessoa ver coisas que no dia a dia ela não consegue ver. É verdade. E tanto, né, Dani, que pode ser através dos bonecos, ou também existe hoje um trabalho muito forte ocorrendo na área jurídica, que a constelação familiar e sistêmica tem sido muito usado. Inclusive, tem uma reportagem na Globo, né, a respeito desse trabalho, de alguns juízes que usam isso para que as pessoas possam se ver. E ao invés de usar bonecos para representar, usam pessoas. Pegam as pessoas da plateia ou daquele grupo e que representa o constelado, a pessoa que está trazendo o tema, o pai, a mãe, né, o problema. E ele consegue também, através daquela representação, que daí é uma representação com pessoas, a ver a sua história sobre a perspectiva de fora. Porque talvez a criança está passando por alguma coisa e o pai ou a mãe não conseguem entender, né? Exatamente. E tem sido muito usado para a questão de divórcio, separação, desentendimento, né, problemas de herança, que com certeza tem um nó aí. É uma questão familiar e a constelação familiar ela ajuda muito. Que bom. E em média, quanto tempo dura a consulta? Aproximadamente 1 hora, 1h30. Bem em torno de 1 hora, 1h30. Você faz online, atendimento online também? Sim, hoje o forte, né, do nosso trabalho tem sido o atendimento online. Eu também estou atendendo em Santo Antônio, na clínica da doutora Carol, né, que é microfisioterapeuta. Então ela abriu um espaço lá para a gente atender, mas ainda o fluxo maior é do atendimento online, pessoas que à noite, no final de semana, né, mais tranquilo, assim, quer constelar. Verdade. E como que funcionam as terapias em grupo? Então, as terapias em grupo é essa que eu falei, né? Que ela pode ser com pessoas presenciais, um grupo, e aí um constelado, ele escolhe um tema e a gente vai usar representantes ali, ou também pode ser online, né? Existem alguns workshops que ocorrem online. Então, por exemplo, 30 pessoas estão ali online, e uma pessoa vai constelar, tá online também, mas aí a representação do boneco acontece,
mas também tem alguém online que está representando aquela pessoa, tá? Então ele também pode interagir junto, é algo mais dinâmico que envolve outras pessoas também, tá? Então é possível também fazer esse atendimento no grupo, que algumas pessoas preferem, ao invés de boneco, pessoas. Para que ela possa ver, para que possa ter, algumas vezes tem fala, algumas vezes tem gestos que são muito significativos e que são importantes para aquela pessoa, porque ela sabe do que se trata a história dela e ela está mergulhada ali naquela situação. Entendi. E quando você teve esse insight, tipo, você é terapeuta, consteladora, como que foi? Olha, foi assim, eu digo que tem coisas que a gente nasce para fazer e parece que quando tudo vai bem na vida da gente, parece que aquilo cruza o caminho da gente de uma forma muito abençoada. Mas, assim, de uma forma muito peculiar, eu digo que esse trabalho com famílias é algo que eu já venho desempenhando através da igreja também. Atendimento de mulheres, atendimento de casais que foram muito positivo na vida das pessoas. E isso, né, é algo nato, que eu digo que eu já carregava dentro de mim, essa questão de querer ajudar, aconselhar, isso, claro, dentro da visão da igreja. Hoje, na terapia e depois da formação, a gente tem uma forma mais elaborada. É uma forma, um formato elaborado que você acaba usando a técnica e aí você vê que muitas vezes não é necessário um aconselhamento, mas uma reflexão. Colocar aquela pessoa conectada com a sua história para que ela possa encontrar a solução. E eu digo assim, que eu sempre fui, desde criança, impulsionada a resolver problemas. Tanto é que eu escolhi a matemática, né? Eu fiz matemática e aí depois também tive uma experiência, como você colocou, em gestão, né? Fui chefe do núcleo, né? Secretária também da educação em Jacarezinho. E isso era algo muito presente em mim, essa questão de resolver, de analisar, de ver os diversos pontos de vista. E aí, assim, como a gente faz parte da educação, a gente gosta de ler, gosta de fazer cursos, seminários, e diante dessas situações, em cursos que eu fiz, Protagon, em São Paulo, cursos que eu fiz o coaching no IBC, né, no Instituto Brasileiro Coaching, e aí uma coisa vai se conectando com a outra, você vai, né, começando aquele network, conhecendo pessoas, e Deus vai pondo pessoas no seu caminho. E aí também eu tive o prazer de conhecer o Instituto IP Roxo, onde eu realizei uma constelação, e eu falei, puxa vida, eu nasci para isso. Ou melhor, eu já fazia isso intuitivamente. E agora é isso que eu quero. Eu quero agregar isso a toda a minha bagagem que eu quero fazer. E agora, Dani, eu também estou terminando uma especialização de constelação organizacional. Ai, que trabalha com empresas. Claro que eu não posso deixar, né, o meu dom de gestora, de gestão de lado. Isso é algo que está dentro de mim. Então também estou nessa caminhada. Ainda não realizei nenhum atendimento, ainda estou na parte da finalização aí do estágio, do acompanhamento, né, do TCC que a gente chama. Mas é algo também maravilhoso, encantador, que os meus olhos também estão brilhando em relação a isso. Quanto mais a gente busca, mais a gente quer, né? Quanto mais, é como eu disse, a gente vai se conectando, uma coisa vai ligando com a outra e parece que, né, abre-se as portas e aí você fala, puxa, que maravilhoso isso.
Então, é isso que a gente quer proporcionar para as pessoas. Né? Essa experiência, esse destravar, esse soltar as mãos e seguir rumo àquilo que a gente ama, aquilo que a gente nasceu para fazer. Verdade. Então, a gente sabe que várias pessoas começam várias atividades, mas elas param, desistem, tipo, procrastinam. Qual conselho você daria para essas pessoas? Pois é, a procrastinação é um sinal de que algo no passado está mal resolvido. Algo lá no passado precisa ser olhado. Né? Nós precisamos nos conectar com o nosso sistema familiar para compreender de onde vem essa procrastinação. Então, é algo também que precisa ser olhado. Então, para a procrastinação, uma coisa que eu quero assim colocar é que a gente precisa ter como alvo a nossa missão, o nosso propósito de vida. E a gente precisa lutar por ele. E se caso a gente não consiga isso sozinho, a gente precisa de terapia, a gente precisa de constelação, a gente precisa procurar um psicólogo, porque nós não podemos entulhar os nossos sonhos. Verdade, porque às vezes um detalhe do passado prejudica o futuro, né? Exatamente, e às vezes a gente pensa que não, mas a procrastinação, ela está conectada a algo do nosso sistema familiar. Entendi. Então, gente, se você sente que algo está te bloqueando, procure a Magda. Agora vamos falar sobre o seu e-book que ela lançou recentemente, que está na plataforma Hotmart, né, que é incrível. E conta pra gente, Magda, o que tipo, sem dar muito spoiler, tá? Mas, tipo assim, do que se trata o seu e-book e, tipo assim, para qual o público-alvo? Então, na verdade, eu estou escrevendo um livro. E esse já era algo, né, que estava no meu coração. E aí, diante de toda essa situação, a gente, como eu disse, a gente acaba se conectando com pessoas e me falaram: Magda, por que você não lança um produto digital? Por que você não organiza, né, esse livro? E isso, meu e-book, ele é um resumo, uma organização, porque algumas pessoas não têm tempo, outras não gostam de ler, então ele é uma versão mais resumida para que as pessoas possam se autoconstelar. Então, nesse e-book, eu explico sobre essas questões familiares, sobre esses problemas que podem ocorrer, e lá tem exercícios práticos para fazer, para se reconectar com a sua história, né? Questões que precisam ser resolvidas com a mãe, com o pai. Por que eu digo tanto a mãe e o pai? Porque a relação com a mãe é a relação do primeiro sustento, que a gente chama. E nessa relação existe muitas coisas que a gente leva para a vida. E olhar para essa situação é muito importante para quem quer avançar nos seus objetivos. Então, tanto a mãe quanto o pai. Porque da mãe vem essa segurança, esse apoio, né, esse carinho, esse afeto. E do pai vem a questão do ir para a vida. Essa força de impulsionar a querer cada vez mais, aquela força do super-herói, né? Aquela força destemida, porque no começo a gente tem aquele relacionamento com a mãe e isso perpassa até uns 3, 4 anos de idade, e depois a gente vai pro pai, e é no pai que a gente aprende a essa questão da força, de conquistar, de ousar. É o pai que nos proporciona isso. Então, se nessas fases teve algumas situações mal resolvidas, ou até registros distorcidos de como era o pai, como era a mãe, isso vão interferir e impedir para a nossa missão de vida. Tá? Os conflitos também entre mãe e pai interferem também no desenvolvimento da criança. Exatamente, né? Isso interfere muito,
nessa questão. Então ali no meu e-book ele tem essa autoconstelação que a própria pessoa pode ler, fazer, para que ela possa se reconectar com a sua história, para que ela possa honrar o pai e a mãe, para que ela possa seguir em frente. Então é muito prático esse e-book, tá? Então esse e-book é para todas as pessoas que de alguma forma tem algo que está emaranhado no passado e que precisa ser resolvido. Gente, vale a pena, está num preço muito acessível para vocês. Eu vou deixar o link da Magda aqui embaixo, na descrição, vou deixar os dados dela se você quiser entrar em contato. Muito obrigada Magda pela participação. Gente, até mais! Até mais, e foi um prazer muito grande.